Olá, você está no Psicologia Rosa e hoje nós vamos falar sobre engajamento nas organizações, principalmente no período pós-pandemia, que ficou assim muito mais evidenciado quando o time está ou não engajado. Muito bem, o que é engajamento, né? O que a gente pode pensar quando a gente fala em RH, em gestão de pessoas, com a palavra engajamento? Bom, engajamento significa fazer parte de um processo, fazer parte, ter um comprometimento, ter um envolvimento. Então não é a mesma coisa que motivação. Eu posso estar motivado para fazer algo no meu trabalho, desenvolver uma tarefa, mas eu não tenho engajamento na empresa. Por quê? O contexto da organização para ter engajamento, ele passa por diversos pontos e são importantes a gente falar desses pontos aqui para que a gente possa perceber que o funcionário, às vezes, que não está engajado, ele até cumpre as suas tarefas. Ele faz o que tem que ser feito, o que é para ele delegado. Mas isso não significa que ele tem um engajamento, ele não se sente pertencente à organização, ele não se sente ali fazendo parte do processo de desenvolvimento da organização. O engajamento, ele entra aí em vários pontos que nós vamos tentar passar aqui nesse vídeo de hoje, falando alguma coisa que está ligado ao comportamento. Engajamento está intimamente relacionado ao que tipo de comportamento esse time, esse colaborador desse time está apresentando nesse momento, né? Ele está muito mais direcionado a esforço e dedicação, somente isso? Não. Ele está relacionado à motivação, a esforço, a empenho e a forma como ele se vê. Se ele se sente parte desse time, claro que aí vai muito da cultura da empresa, né? Como é que a empresa passa para os seus líderes essa questão de comunicação, de engajamento no trabalho, para que esses líderes repassem para os seus colaboradores. É um processo de comunicação, e o processo de comunicação é super importante. Ele é constantemente e deve ser revisado, ajustado. Então, quando a gente fala de engajamento, a gente está se referindo a que tipo de envolvimento o colaborador tem na organização. Eu posso fazer muito bem a minha atividade, mas eu não me senti envolvido. Acabou meu horário, meu trabalho, estou indo embora. Eu não me sinto satisfeito. O engajamento ele está relacionado à satisfação, identificação e o comportamento. Então, ele é um fenômeno que o engajamento vai mudando, ele é dinâmico. Então, assim, ele apresenta ali alguns aspectos que devem ser percebidos e contemplados pelo trabalho da gestão de RH. Por exemplo, ele vai estar relacionado à parte cognitiva, do desenvolvimento da pessoa, a parte emocional, a parte física, a parte dos propósitos da organização, como é que ele está vendo esses propósitos, ele faz parte do eu dele. Então, quando a gente fala aí, né, em estar relacionado a fatores físicos e emocionais, o que a gente está querendo dizer? Nós queremos dizer aqui que se o colaborador emocionalmente não se sentir pertencente, ele se sente alguém que está cumprindo tarefa. Ele está cumprindo o papel dele de 30 dias, ele está trabalhando pelo salário. Porque ele não é valorizado, ele até pode ser aquele funcionário assíduo, que de repente ele até faz hora extras quando necessário, porque ele vai receber por isso, mas ele não está engajado. Ele não se sente com a empresa fazendo parte dele e ele fazendo parte da empresa. É interessante a gente perceber que existe isso em algumas empresas, e ele até faz a tarefa dele, ele faz o trabalho que para ele é delegado, ele conversa o estritamente necessário, ou seja, ele tem um comportamento num grupo mecânico e não orgânico. Orgânico é aquele que transcende, vai além das tarefas da organização, né? Ele se sente pertencente, então ele vai ter ali tantas identificações com a empresa que começa a fazer parte da vida dele. E o mecânico não, eu faço, termino minha tarefa e estou indo embora. Não tenho necessidade de ter amizade com alguém ou esse vínculo ser além do profissional. Óbvio que existem as diferenças individuais, existem pessoas que são mais fechadas, pessoas que são mais abertas, existe o fator de motivação intrínseca de dentro do colaborador, como é que ele se vê
trabalhando nessa empresa. E os fatores motivacionais são chamados os fatores higiênicos, os fatores extrínsecos, que são ali do ambiente. Como é que é esse ambiente de trabalho, né? Ele tem ali um reconhecimento do seu líder imediato, ele fala com o seu chefe imediato de algum problema que ele está tendo no decorrer do trabalho, no processo de desenvolvimento do projeto X, Y ou Z, ele se sente apoiado por esse líder. E esse líder, por sua vez, ele tem uma comunicação eficiente e eficaz? Ele está preocupado com o colaborador, além de estar preocupado com o projeto, com o processo em si, com a questão de vencer metas. Vencer metas é importante. Quando nós temos um engajamento, né, é que ele deve ser um cenário pautado na colaboração. Então, todos vão colaborar ali. Então, eu tenho o time A colaborando com o time B para que as metas traçadas pela empresa como um todo sejam alcançadas. Então, houve um engajamento ali porque eles se sentiram pertencentes. Então, existe a forma de trabalhar. Veja, diferente de motivação. Eu posso estar motivado para trabalhar porque eu vou ganhar um prêmio. Eu vencer minhas metas. Então, ali, eu trabalho pelas metas. Eu estou motivado. Tem alguma coisa que me motiva. Engajamento vai além disso. Ele está ali se sentindo de uma forma muito positiva. Ele se sente autônomo. Ele tem autonomia para realizar a sua tarefa. Ele não se sente aquele funcionário, nem está naquela posição extremamente engessado. Ele só pode fazer algo se houver a aprovação do seu superior imediato. Mas aqui nós também temos que perceber que esse engajamento ele vai acontecendo de uma forma ali com o seu processo, no momento adequado. Porque eu não posso, por exemplo, oferecer autonomia para um time ou para um colaborador que ainda não está maduro, ainda não está habituado e familiarizado com todas as etapas do trabalho dele. A autonomia para ele pode se sentir perdido. Então, eu, enquanto líder, eu tenho que seguir, acompanhar o trabalho desse colaborador para, no momento exato, eu começar a passar as tarefas para ele de forma que ele vai se sentindo autônomo. E aí vem a criatividade. Quando a gente fala em autonomia no trabalho, estamos aí falando de uma série de elementos, que é a cognição, né? Experiência, atitude, criatividade, que é gerado por essa segurança que ele sente na organização, mas na figura do líder. A figura do líder nós sabemos que é super importante. O engajamento também passa pela questão de plano de carreira. Eu até vou citar um exemplo aqui. Numa das aulas de pós-graduação, um aluno chegou e falou que ele estava assim, procurando um outro trabalho. Ele gostava muito do que ele fazia na empresa, fazia porque saiu, mas que já deu para ele ali. E aí eu perguntei, né, por quê? Ele falou assim, professora, eu me sinto engajado lá, mas faltam alguns pontos ali que completariam. O meu líder, ele é muito eficiente, ele é muito dedicado, ele tem uma visão humanizada, ele gosta de ouvir, mas a empresa não tem na cultura dela, por exemplo, um plano de carreira. Então eu cheguei num limite que dali eu não vou passar. E eu acho que eu me sinto, né, já no terceiro MBA, ele se sente, com experiência de 10 anos de casa ali, ele se sente que ele pode voar mais alto. Então, a empresa falhou aí, nesse sentido. Então, esse engajamento do colaborador passa também pelo plano de carreira. Está relacionado não apenas àquela questão de vamos dar um aumento de salário para ele. Não. Né? Eu quero ter também a visão de que essa empresa está adotando medidas de inovação. Como é que esse colaborador ele pode se sentir engajado de uma forma ampla, de uma forma plena na empresa, se a empresa de repente não está acompanhando as tendências do mercado? Né? Então, essa empresa pode estar ali fazendo tudo que ela pode ali, mas ela está falhando na tendência de mercado. E isso é importante hoje. Nós vivemos um mundo altamente modificado a todos os momentos pela tecnologia. Então aí nós temos que ter uma comunicação da empresa, uma comunicação organizacional, institucional, seja lá o nome que queiramos dar, assertiva. E perguntar, né, como é que o meu colaborador se sente? Ele se sente engajado, mas de que forma? E esses canais de comunicação, para eu fazer essa avaliação da questão do engajamento, ele passa necessariamente por canais que a empresa pode criar ali, para que saiba, fazendo uma avaliação, o que é que ela poderia melhorar.
como é que ela poderia ter conversas de engajamento com os seus líderes para saber como é que está o time A, o time B, o time C. Os líderes trazendo essa questão de engajamento e juntos, os diversos líderes de diversos departamentos, chegarem para a empresa, né, para o seu CEO, para o seu gerente geral, seja lá o nome que queiramos que tenha na organização, para passar a necessidade também de cada time e a empresa como um todo. E aí, esses diversos pontos de vista das diversas equipes ali, dos times que passaram essas necessidades, pode ser falado com os líderes de uma forma aberta para fazer o quê? Um ambiente de trabalho, um estilo de liderança saudável, eficiente, eficaz, que traga um clima favorável para essa melhoria. Será alcançada porque houve uma comunicação empresarial eficiente. Então, se houve uma comunicação empresarial eficiente, começou lá no time, com cada colaborador falando o que poderia ser melhor. Tá, eu estou até motivado, mas eu ainda não estou me sentindo engajado, porque falta alguma coisa. Eu quero falar, no segundo vídeo aqui, na segunda parte, sobre os pontos de engajamento que são importantes perceber na organização. Nesse momento aqui, nós sabemos que várias pesquisas por psicólogos realizadas, por estudiosos do comportamento, percebem e deixam muito claro que as formas de engajamento para o colaborador se sentir ali engajado, para que o time se sinta engajado na empresa, passam por diversos pontos aí. Então passa lá, atender com empatia, eu atendo o meu liderado com empatia, eu tenho empatia, eu estou alinhado ali com o meu time de uma forma, eu tenho um alinhamento eficiente, a minha comunicação está eficaz, o bem-estar, como é que é feito isso? Como é que isso é trabalhado pela empresa? Então eu vou voltar num vídeo continuando com esse aqui para falar desses pontos que são importantes para o engajamento, para como é que a empresa pode trabalhar esse engajamento. Nesse momento aqui, eu quero deixar uma pergunta para você que é líder, para você que é gerente. Como é que anda o engajamento? Você sente esse engajamento? Você sente que o teu time tem algo, além da motivação, além de cumprir as metas, além desse trabalho realizado com eficiência, eles são engajados? Você, enquanto líder, já percebeu alguma coisa que pode ser melhorada na questão de engajamento? Eu espero que essa primeira parte do vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.